Olá, Letícia, quanto tempo? Quanto tempo, né? Deixa eu ver aqui. A galera ficou super animada lá no grupo para Ah, entrar no seminário. Você vendo é casada, hein? Então, posso falar com ela? Ah, Elu, tudo bem. Você é casada. quanto tempo, Elô? Oi, pois é. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo Coisa boa, round. isso mesmo. Segundo round, e segunda-feira tem terceiro round, né, cara? É, É segunda tem round. terceira. Não falta é round. Exatamente. Olha só. Vamos ver se tá. Beleza. Fábio na veia, né? Só. Nossa Senhora, haja Fábio. É, deixa eu ver. Falta. Eu acho que tá tudo certo. Vocês estão vendo o texto aqui? Deixa eu ver, já tá ao vivo, beleza? Ótimo. Textinho 105. Textinho que eu achei muito bonitinho mesmo. Ah, eu deixei público aqui. Deixa eu ver se dá para ajustar. Ó, você podia deixar isso aí público para estimular a galera, porque tem uma galera lá querendo assistir, não está sabendo como pagar. Ah, então vou Acho que colocar, talvez seria uma sugestão, não tá? sei, deixar o link Vou, aí para vou colocar o link do essa cronograma, aula. É, eu botei lá o link do cronograma. tá? Não colocar na Hum. descrição do vídeo também. Ah, tá. E aí a galera dá uma olhada. Então, como eu programei errado aqui, vai público, então vai público dessa vez. É, Aí, que beleza. Bora, vamos. maravilha. Bora. Raciocínio comunista, cara, vamos nessa. É, Vamos exatamente. nessa. Você é capitalista toda hora, não, né? É, tem que democratizar, tá Tem que, certíssimo. exatamente. Ainda mais um texto bonito desse. Então vamos lá. Centésima quinta aula do Seminário Clínico. Bem-vindas, bem-vindos. A gente vai falar desse texto da professora Gina Levinson. É uma professora queridíssima. Eu amo o livro dela, A Clínica da Criança Adotiva, A Clínica Psicanalítica da Criança Adotiva, um livrinho publicado pela Escuta. Eu tô vendo, acho que eu estou vendo ele daqui. É um livro que eu recomendo muito. Tem interpretações winnicottianas, kleinianas nesse livro, um pouquinho do que ela vai repetir aqui nesse texto. Ah, e a ideia, né, da Gina é pensar de forma bem ética, né, cuidadosa, o que está acontecendo com a criança adotiva, adotada. Me pediram, alguém me falou, gente, assim, da distinção entre esses dois termos, tá? Adotivo, adotado, eu desconheço a lógica, tá, desses dois termos assim, mas então estou usando aqui como sinônimo. Se tiver algum tipo de erro aqui, tá? Eu peço desculpas, mas estou entendendo que são sinônimos, tá? Criança adotiva, criança adotada, pais adotivos, pais adotantes, né? Enfim, a Gina está tentando pensar nessa criança adotiva, né? E quais são as possibilidades ali clínicas que se apresentam nessa situação, que é uma das situações humanas, vamos combinar, das mais bonitas que a gente pode ter, né? A ideia de que a gente pode ser pai, mãe de alguém, independentemente dos vínculos biológicos que nos unem, né? Aparentemente, né, esse vínculo biológico, é, hereditário, inato, etc., parecia ser uma das condições, né, da nossa animalidade, que apontava para a possibilidade de acolher alguém. Adotar alguém significa acolher alguém para além.
da biologia, né? No entanto, a professora Levison vai mostrar isso claramente no livro dela, esse código social de o filho biológico é o mais verdadeiro, é um código muito poderoso. E essa é uma das fantasias que vai habitar a clínica da criança adotiva. A mãe biológica vai te roubar, você vai precisar encontrar sua mãe biológica, aí você vai embora e vai me abandonar. Tem alguma doença biológica em você e que eu não sei, e isso vai aparecer, e aí eu vou me arrepender de ter adotado você. Então, as fantasias são múltiplas e são, assim, extremamente é, fragmentadoras de uma situação que, aparentemente, né, eu insisto, é uma das situações mais bonitas, né, do campo da humanidade. Adotar um bebê que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa história biológica, por assim dizer, né? Mas, obviamente, a gente vai ser atravessado, né, por essas fantasias que vão perturbar, né, esse cenário da adoção. Então, feita essa introdução, a professora Gina, ela começa com essa ideia do recordar, repetir, elaborar, tese que a gente lembra, né, fundamental do Freud, né, desse texto do Freud, né, de que a gente muitas vezes, né, vai precisar lembrar de algumas coisas, repetindo algumas coisas, né? A gente tem dificuldade de acessar essa memória, a gente tem dificuldade de acessar e metabolizar essas memórias, e isso volta como ação, volta como atuação para serem rememorados e na análise eles podem ser ressignificados, né? Graças a essas repetições. É preciso haver um certo tipo de regressão na análise para que essas rememorações, né, tendo em vista as atuações, possam ser compreendidas e significadas. A Levinson vai dizer: em algumas pessoas, a gente tem a impressão de que pontos essenciais não foram construídos e houve um esforço de sobrevivência, que pode ser comparado à construção de uma casa disposta por cima de grandes vácuos. Nesses casos, a análise parece ter a função de ajudar o paciente a construir algo que deveria estar lá, mas está dramaticamente ausente. Poderíamos dizer que em tais pessoas há também algo que se repete e é atuado na situação analítica. O que ainda não foi construído pode ser rememorado? Eu só trocaria aqui, gente, a metáfora do vácuo pela metáfora de alguma coisa lá, né? Tem alguma coisa lá depositada, no caso da menininha, né, dessa Raquel, que ela vai apresentar, uma mentira, por exemplo. Seus pais biológicos morreram, né? Era uma mentira. Os pais sabiam, os pais adotivos sabiam, né? Essa mentira é algo que está lá, não é um vácuo, né? Então, é algo que está lá, que se apresenta, né? E que, de alguma maneira, essa menina pressente, né? Ela, de alguma maneira, vai sentir isso, né? Então, é uma presença que a gente precisa retomar ao longo do caso clínico da Raquel, tá? Então, a Raquel é uma menininha de 12 anos, né? Uma pré-adolescente, adolescentezinha, começando aí a adolescência, né? Elementos importantes que começam a aparecer, ah, elementos antissociais, roubo, mentira, falsificação, né? E principalmente, eu acho que esse era o mais grave, né? A Raquel comia muito, né? Com muita voracidade, comia principalmente doce, né? Alimento que engordavam ela. É, e isso é um problema grave, né? A compulsão alimentar, né, numa criança, né, de 12 anos é um sintoma muito, muito importante, né, que a gente precisa estar hiper atento, né? A relação, a princípio, né, é, com a mãe parecia estar assim meio que no limite, tinha alguma coisa estranha ali, né? Ela falava, né? A mãe falava da filha com uma animosidade, ela parecia não suportar a filha, né?
O pai era um pouquinho mais afetuoso, mas também estava meio que perdido ali, né? A Raquel era uma mulher negra, né? Uma menininha negra, é, portanto, diferente, né? Do ponto de vista fenotípico, né? Da sua família adotante, né? Que vai ter depois filhas loiras, né? Brancas, enfim, não negras, né? Isso também envolve uma dinâmica familiar específica, né? No sentido de ter uma imagem social aí que a Raquel procurava, de alguma maneira, procurar o quarto da empregada, né? Que era um pouco o lugar social, né? Que o negro ocupa, evidentemente, na nossa cultura muito racista, né? Então, o estudo da dinâmica psicológica dessas famílias adotivas vai mostrar muitas vezes que os pais e os filhos querem se parecer fisicamente. A Gina mostra isso claramente no livro dela, né? E é engraçadíssimo isso, gente. Porque, até para a questão do biológico, de novo, Letícia, que a gente estava discutindo no encontro passado, é, como que os meninos, né, as crianças adotadas, meninos e meninas, vão se parecendo com os pais, fisicamente. É um negócio bizarro. Mas assim, a gente tem muita notícia disso na clínica, muita notícia. Musculatura facial, como que, né, o jeito de se mover. Então tem alguma coisa do biológico também que vai sendo colonizado, né, por esses afetos, né, para manter a ilusão, né, de que há uma ligação biológica. Então, assim, parece que tem uma força incrível, né, que aparece nas famílias adotantes, que aponta para isso, além de uma dinâmica super bonita que a Érica, uma doutoranda que eu orientei a tese de doutorado dela, me conta, ela trabalhava com adoção internacional, e aí, quando ela visitava os menininhos na França, para ver como é que eles estavam, como é que estava a adoção e tal, um ano depois, menininhos um pouquinho mais velhos, assim, de 7 anos, 9 anos, um ano depois, quando ela ia visitar os meninos lá na França, eles já tinham esquecido completamente da língua portuguesa. Completamente. Eles não falavam português. E quando falavam, falavam com um sotaque absurdo. Então passavam 7 anos, 9 anos falando português, muito bem. Quando ela chegava na França para conversar com eles, ela tinha que falar em francês com eles. É inacreditável. É tudo, é toda a dimensão que você colocou da colonização, né? Assim, é uma invasão Exatamente. que vem Exato. e Toma. devasta o que tem e Isso. faz outra coisa, né? Assim, Uhum. tipo, mas se você olhar mesmo, assim, tem coisa devastada ali, né? Isso. Assim, Exatamente. E aí, onde ficam esses restos? É isso que a Gina vai apontar para o caso. Pô, assim, não é possível que não fique em algum lugar. Por isso, a minha observação quanto ao vácuo, né? Essa casa está construída sobre restos, rastros de uma história que precisam ser revisitados, né? eu E gostei isso, muito, eu escrevi aqui, gostei muito de você ter usado a palavra colonização. isso. É Porque eu um, é um tô no verbo que eu meio queria de. explorar. Porque eu É, estou no meio de estudos decoloniais e assim, você isso, vê as isso, questões isso. esse verbo colonização, assim, escreve um artigo aí sobre isso. Sim, sim. Tô pensando nisso, assim, de que, né, o sexual coloniza o corpo, né? O sexual vai colonizar o biológico, né? Vamos pensar nesse verbo junto. Vamos trabalhar isso junto, mas assim, eu gosto dessa ideia de ocupação, né? Parasitação, enfim, vamos pensar nisso, mas é um pouco essa história de que, por exemplo, né, a ideia de que essas crenças sobre a adoção, eu queria uma criança que fosse minha, né, que tivesse as minhas características, como se isso, o biológico garantisse isso. Olha a ilusão, gente. A ilusão disso, né? Assim, o biológico vai garantir a continuidade narcísica. Quando a gente vê na clínica, assim, abundantemente não garante, não garante. Pode ter sua genética, pode ser sua cara, não garante. Quando você vê, assim, muitas pessoas falam assim, eu não vou adotar porque eu quero alguém que pareça comigo. Que pareça comigo. E aí, É.
esse é o ponto que a Gina está apontando. Isso é uma Uhum. ferida narcísica, né, que precisa ser elaborada no sistema de adoção, que é o que que eu quero do bebê? O que que eu espero de um bebê? O que que eu espero, né, da minha posição como pai, né, da minha posição como mãe, né? Na clínica da devolução, gente, tem uma colega que está fazendo doutorado sobre isso, né? A devolução das crianças é uma clínica catastrófica. É catastrófico. Porque assim, o sujeito vai lá, a família, a gente prepara essa família, né? E hoje em dia as políticas de adoção no Brasil, assim, são muito boas. São muito boas, né? A psicologia entrou com muita força nos últimos anos, né? Então, assim, a gente está preparando muito as famílias, a gente faz esse processo muito lento, porque é perigoso para a criança, né? A gente quer evitar a devolução, né? Principalmente a devolução, né? Então precisa ser com muito carinho, com muito cuidado com a família adotante, né? Porque é difícil, porque a família vem com essas fantasias. Eu quero um filho que funcione, eu quero um filho que não dê trabalho. E aí qualquer coisa de criança que começa a aparecer, por exemplo, a ideia de que ele quebra as coisas, ou ele rouba, ou ele faz bagunça na escola, vai vir a fantasia de que é a biologia estragada dele, é a coisa, né, da família biológica dele. E aí isso complica muito as coisas, tá? A Raquel sabia que era adotada desde pequenininha, né? Mas teve uma mentira no jogo. Os seus pais disseram que a mãe dela tinha morrido no parto, tá? E eles acreditavam que falar desse jeito estava protegendo a filha de sofrimento, das fantasias de ter sido abandonada, né? É esse desmentido aqui, na minha opinião, que colocou o caso em perigo, tá? Eu acho que é um desmentido muito grave, muito difícil. No livro da Gina, ela insiste muitíssimo para a gente falar a verdade com as crianças adotadas, né? O que que aconteceu, como que foi a história, né? Se for o caso, né? Ter algum contato com a família biológica. Eu sei que é difícil, né? Todo mundo sabe da dificuldade disso, mas, né? Isso é melhor, a verdade é melhor, né? Nesse sentido. É, então, Até, fatores. até porque, né, desculpa, Fábio, Uhum. como é que você vai construir uma relação com a mentira, né? A relação sua Isso, com esse adotado, né? A isso, relação vem da confiança, da isso, construção, né, de que você vem falando, sendo transparente. Então, isso, já começou errado, porque daí já não foi transparente. Então, qual o isso. resultado disso, né? Exato. Então, Mesmo, não tem construção. mesmo com uma boa intenção, né? Não, eu estava querendo te proteger, eu estava, né, com medo de você sofrer, de você imaginar que foi abandonada. Fantasia de abandono dos Do próprios pais próprio. também, né? Cara, Exatamente. você tá falando, a gente está falando de quê aqui, né, cara? A gente, tá É, falando- é, a gente não acredita nesse altruísmo todo, assim, né, cara? Assim, a gente exato, está falando da fantasia exato. de abandono dos pais, né? Dos Assim, pais, é lógico. né? E Essa criança obviamente vai, essa criança vai, não vai me querer mais, né? vai me Imagina, eu abandonar. adulto é isso, Isso, sim. isso. E essa é uma fantasia comum que a Gina descreve no livrinho dela. Ela relata muitos casos clínicos. É um livro ótimo para quem trabalha com clínica infantil, com a clínica da adoção, porque tem muitos, muitos casos clínicos lá. E é uma fantasia que aparece com frequência. Os pais biológicos vão roubar você, você vai me abandonar, e vai preferir, né, os seus pais negros, porque a gente é branco, né? E daí por diante. Então, assim, as fantasias estão no jogo. Então, nesse sentido, como a Marilu está colocando, o pacto ele precisa ser sustentado pela confiança, né? É, né, a gente está lendo Ferenczi também nesse sentido, né, gente? De evitar o desmentido, evitar essas quebras de confiança que vão tornar as relações mais difíceis, como a gente tá vendo na clínica ao longo do tempo, né? E é É, interessante, desculpa, sim, sim.
Desculpa, te interrompi. Não, estava pensando nessa questão, né, que às vezes os pais trazem essa fantasia, né, de com que biologia essa criança virá, né, como se isso fosse só o determinante, né, e eles esquecem de questionar que postura ética que eles têm, né, Verdade. com mentiras, com exatamente por não sustentar, né, qual a verdade, né, que deveria prevalecer nessas relações. Perfeito. Exatamente como você falou, para garantir a confiança, né? É, que é a base, né? É, bom, então a Raquel é adotada, beleza, mas aos 2 anos de idade ela perde a atenção dos pais diante da doença da irmã, né? Que também vai funcionar como um trauma cumulativo, né? A gente vai ler esse texto ainda, eu espero, algum dia, do Masood Khan, os traumas cumulativos, né? E esse autor, obviamente, ele enfatiza a mãe, né, como um escudo protetor, né, que constitui esse ambiente normal, né, que vai ser adequado às necessidades do bebê, tá? Então ela foi privada no sentido winnicottiano, né? Ou seja, ela teve alguma coisa, perdeu e vai reclamar, né? Com razão, né? Além da deprivação, né, dessa história, né, teve a privação efetiva, né, de ter perdido um amor que ela estava recebendo e que ela não encontrou mais, né? Ou encontrou de maneira muito perturbada, por assim dizer, né, na doença da irmãzinha, que ela perde a atenção, além da mentira que circulava, né, nessa história, né, dela. E aí o encontro com a Raquel e a Gina, ela se dá da seguinte forma, né? Ela chega já, né, com os traços de puberdade, expansiva, inteligente e tal, mas destoava muito, né, da aparência dos pais e era muito, muito gorda, né? Então a gente estava falando de obesidade já perigosa, né, insisto, no perigo desse sintoma, né, corporal mesmo, fisicamente, né, além das ressonâncias sociais catastróficas, né, que a obesidade provoca nessa idade, né, para as crianças, né, meninas e meninos, né? Então, assim, é um sintoma grave, eu considero grave, né? A gordofobia, só um parênteses rápido aqui, a gordofobia é extremamente violenta entre crianças e adolescentes. Então, assim, é um sintoma grave, não só do ponto de vista físico, né? A gente precisa proteger a criança disso, tá? Obviamente com a educação contra a gordofobia, claro, também, né? Mas para além da educação contra a gordofobia, proteger a criança da obesidade, né? Assim, que evidentemente é um sintoma, gente. Obesidade não é alguma coisa a ser tolerada de maneira muito tranquila, né? Assim, um adolescente ter 80, 90 quilos, tá? A gente não pode normalizar isso, tá? Isso, de maneira geral, né, tem a ver com uma história emocional importante que precisa ser analisada, tá? Claro que a gente vai acolher, claro que a gente vai fazer políticas de acolhimento, né, contra a gordofobia, mas a gente vai ter que acolher esse adolescente no sentido de uma convocação a cuidar desse corpo, né? No sentido de cuidar do corpo contra a gordura, tá? Então, assim, e aí se quiserem, né, me acusar de moralista, tô aberto, tá? A essa acusação, porque é muito violento deixar a criança assim. É muito violento, tá? Eu não consigo ler de outra forma, né? Assim, a criança, né, para chegar a 90 quilos aos 12 anos, tem adulto na cena. A criança não faz isso sozinha. Com 10 aninhos, a criança não come sozinha, ela não vai no supermercado sozinha, ela não compra comida sozinha, ela não tem, né? Não é assim, né? Eu fazia café da manhã do Antônio aqui até ano passado, né? O Antônio tem 15 anos, entendeu? De ir na nutricionista com ele, né? O que que ele pode comer, se está comendo demais, de menos, que tipo de proteína ele vai comer. Tem que ter adulto na cena, gente, né? Mas assim, se o adulto, acho que esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que vai sendo passado, né? Assim, no sentido de, assim, Uhum.
é violento do ponto de vista, se a gente pensar, se a gente pensar num adulto que está Uhum. fazendo isso de uma forma, beleza, vai lá e manda ver. Agora, tem Uhum. adulto que olha isso como um cuidado, né? Isso. E É aí, assim, não deixa de ser intromissão, mas eu fico pensando na dimensão do que seria, tipo, eu vou comprar o biscoito recheado, deixar o armário cheio de biscoito recheado isso. no lugar de uma coisa mais saudável, porque eu quero que seja dessa forma, sabe? Assim, Isso. isso seria a violência, né? No caso do que aí uma violência, vou extrapolar o argumento para tentar mostrar meu ponto, né? De uma Uhum. violência sexual, por exemplo. Né, assim, Perfeito. que o cara vai lá e E comete o ato, agride. né? Passa o ato, né? Uhum. Eu não sei, não, o que que você acha? Assim, isso está no mesmo campo de passagem ao Aham. ato ou Ah, isso está no campo de eu estou cuidando, sabe? Assim, cuidaram de mim assim e eu estou cuidando assim também. uhum. Você coloca as duas coisas no mesmo saco No, ou a no gente mesmo pensa espectro. no É, mesmo no mesmo. espectro? Exatamente, é sexual. Tá. Né? Assim, É, pensando é, no tudo é do um amigo sexual, mas, meu. mas a Sim, violência, você olha a violência, essa que você chamou de violência, né? Ter o biscoito recheado no armário, isso. vendo a criança, né, caminhar Engordando. para a obesidade. Com uma violência assim de Sexual. passagem ao ato Sexual. mesmo, você Exatamente. encara, você olha no mesmo, É, tá no mesmo espectro, no tá? mesmo espectro, exatamente. É isso que eu É quero aquela nossa, convidar. é aquele meu probleminha mesmo, tá? Beleza, tá Eu bom. quero convidar vocês a pensarem sempre de maneira espectral, né? Um amigo meu lembrava de uma história engraçada dele. Eu almocei com ele de uma pessoa e aí ele contava que a avó dele fazia um suco tão doce, tipo assim, era metade do copo era açúcar, né? E ele ficou viciado, tipo assim, e ele sabe disso, assim, não, eu sou viciado em suco muito doce, porque eu chegava na casa da minha avó e vinha aquele doce de cupuaçu, aquele suco de cupuaçu, que era quase um doce de cupuaçu. É, e aí, isso é uma história afetiva, né? Nesse caso, por exemplo, e óbvio que a gente vai analisar caso a caso, né? A avó, né, interior da Paraíba, não tem acesso ao que é açúcar, ao que é o contrário, né? Açúcar é afeto, açúcar é carinho, açúcar é cuidado, né? É, no caso da classe média, como é o caso da Raquel aqui, né? Muito provavelmente, a menina está indo fazer análise, né? Com a Gina Levison, né? É classe média, gente. É classe média. Então, sabe o que é biscoito recheado. Sabe o que é dar açúcar para uma menina. Que isso é mais grave ainda. A gente sabe o peso do corpo para as meninas, na adolescência, na pré-adolescência. Sabe? Então, assim, eu quero que vocês leiam isso de maneira espectral, né? O caso a caso, se a gente está na classe média, se a gente está na margem da cultura, onde a gente não tem acesso nem aos alimentos, a gente só vai ter acesso ao industrializado e ao açúcar, né? Então, assim, claro, a gente vai analisar caso a caso, mas eu quero que vocês lembrem que a gente pode matar de fome para torturar, né, para agredir, deixar com fome, deixar o bebê lá sem mamar 12 horas. Ah, ele não chorava. Pensei que ele não estava com fome. Já ouvi isso muitas vezes. Da mesma forma que a gente vê o bebê obeso. Ah, eu tô Sim. dando NAN, porque eu acho que o meu leite não é suficiente. Aí eu dou NAN. Eu dobro a carga de NAN e tô dando NAN desde o primeiro mês, Heloísa. Eu estou me lembrando de um estudo da Unifesp, né, uma experiência que fala de que o açúcar é mais viciante que a cocaína, né, por exemplo.
seríssimo isso, né? E como sugestão, você conhece, Fábio, colegas, conhecem os livros da Marilena Fernandes sobre o corpo, e ela acabou de lançar Capturas do Sofrimento pela Blucher. Então, a Marilena, ela é do SEDES, né? Ela é do Departamento de Psicanálise do SEDES, a aula lá, e ela escreve muito sobre o corpo, né? Sobre as questões de obesidade, sobre questões de anorexia. Ela tem um trabalho muito interessante sobre isso. Muito Vale legal, a pena. maravilha. Bom, a Raquel saía antes de ser mandada embora, né? O medo de ser abandonada estava no jogo, né? E o começo do processo analítico foi marcado por isso, né? O medo dela de se ligar à analista e se decepcionar novamente, né? Então, era um processo mais difícil, um processo que é típico na adolescência já, né? E na adolescente específica, né, que passou por essa história, mais difícil ainda, né, de confiar em alguém, de estar ali. Quando a Gina tocava no assunto da adoção, rolava aquela irritação, ela não queria conversar, não queria falar, né? E esse assunto era meio que proibido, né, de ser conversado verbalmente, né? Mas a Gina começou a sacar que isso voltaria de forma não verbal, né? Por exemplo, quando ela chegava na sessão se queixando de fome. Ela já entrava na sessão e dizia: Nossa, deve ser muito bom ter uma padaria aí do lado, né? Que tinha uma padaria do lado do consultório da Gina, né? E a padaria que lhe fazia falta ser encontrada na nossa capacidade de nutri-la simbolicamente, né? Os doces, né, que ela gostava, beijinho, bom bocado, suspiro, sonho, né? E aí simbolicamente, né, tudo a ver com isso que ela exigia, né, e queria exigir, né? E aí tem uma cena muito bonita que a Ela Levison pede vai para fazer, guardar ela pede para guardar os doces. Isso eu achei muito os- interessante, assim. muito Ela é um pedido bonitinha, muito gente. bonitinho. Guarde meus doces. Pode guardar esses doces para mim? Após um período que me pareceu que foi suficientemente testado quanto à minha confiabilidade, Raquel me pediu para que lhe fizesse desenhos com os meus dedos em suas costas. Olha só, uma menininha de 12 aninhos já, né? Entrando na adolescência é mais difícil, né? Esse contato corporal, a gente já está se afastando do corpo, né? Olha como tem uma regressãozinha aqui importante, né? De uma bebezinha que ainda precisava desse toque, né? Que ainda precisava, né, sentir alguma coisa da presença mesmo da analista, né? Então, o primeiro desenho que ela fez, né, com a mãozinha ali, né, é o desenho de um coração, né? E aí a Gina fazia vários desenhos nas costas dela, né, para ela tentar adivinhar o que que era, né? Obviamente a Levison estava muito atenta, né, para a conotação erotizada que isso pudesse ter, né? Claro que ela teve atenção a isso, né? Mas achei muito importante dela topar a brincadeira, né? Porque a brincadeira, óbvio, né, a partir da linguagem da ternura, né, do corpo, da erotização no sentido benéfico desse corpo, né? Assim, no sentido benigno, né, da erotização, ou seja, você pode ser tocada de forma respeitosa, né, de maneira carinhosa, terna, né, que ajuda a constituir isso, né, que é a base da confiança. De novo, a confiança como central, né, nessa clínica. Então, a brincadeira dos toques passa a ser uma rotininha nessas sessões, né? Era muito impactante observar essa menina que querer ter certeza, né, que a gente podia estar junto, sem referência visual, só pelo contato da pele. Aqui eu acho uma interpretação maravilhosa. É muito bonito, né? A Gina está lendo essa cena a partir da regressão, né? A regressão, uma cena muito originária, na qual o bebezinho nem está vendo a mãe, né? Talvez esteja falando, eu acho que não é exagero falar das cenas intrauterinas, que é para onde a Gina vai apontar algumas vezes no texto dela, né? Então, que são essas cenas que ela está fantasiando. E aqui, gente, assim, a gente pode estar falando da fantasia mesmo, já. Acho que estamos falando de experiências corporais também, tá? Mas pode estar falando de fantasia. Como é que era lá na barriguinha da mamãe? O que que, né, o que que seria ser
tocada pela minha mãe dentro da barriguinha dela, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que ela retoma a partir dessa brincadeira feita em livre associação. Foi ela que pediu, importante lembrar. Ela que está pedindo essa brincadeira, ela que precisa, tá? Então, ela queria preencher o coração que havia dentro dela, como o que eu estava desenhando, cheio de quindins de amor, quindins afeto, doce intimidade, enfim, esses docinhos que ela precisava preencher, né? Mas É, também que, que importante, né, Fábio, a analista se propor a um manejo diferente, né? A totalmente situações que isso, podem, né? Quer dizer, foi proposta pela menina, óbvio, mas também poderia, de alguma forma, ser uma proposta da analista, né? No sentido isso, às vezes, de aproximação, né? Como a exato, gente tem que sair dessa postura rígida mesmo, né? De que só tem isso. um jeito, né? Tipo, não, já tem 12 anos, então a gente só vai conversar. Você já é um adolescente, então a gente só vai conversar. Pô, podia fazer? Claro, mas a gente viu que dá um pouquinho de elasticidade da técnica, né? O toque pode acontecer de maneira respeitosa, a gente vai estar atento à erotização, né? Isso tá no jogo. Uai, por que não, né? Esticar um pouquinho a técnica para ver o que que rola, né? E aí, numa outra cena, também linda, 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 assim, são cenas de regressão muito bonitas, né? Ela vai para o banheiro, né? Que ficava ao lado da sala de atendimento, e aí ela batia na parede, tum, 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 né? E a Gina repetiu, né? O ritmo, né? E as batidas, e elas conversavam com essas batidas na parede, por uns 15 minutos. E é muito bonitinho porque, assim, não tem como não interpretar como, de novo, né, uma comunicação sem palavra, sem visão, que é importante, sem visão, né, sem a visualidade ali dos corpos, né, e obviamente não tem como deixar de interpretar isso como a comunicação dentro da barriga, né. Eu escuto o coração da mamãe, né, dentro da barriga, né, eu não tenho acesso efetivamente a outras coisas, senão a esse barulho, né, o barulhinho, o ritmo, né, para pensar, né, nos livros da Anne Alvarez, né, no ritmo da mãe, que é a primeira coisa que eu entro em contato efetivamente com a minha mãe, Letícia. Acho muito interessante porque eu não vou lembrar onde eu vi isso, mas eu achei muito, muito legal, porque a gente normalmente fala assim, não, vamos deixar o quarto em silêncio para o bebê dormir, né? Mas eu vi uma experiência que foi feita por uma universidade, colocando adultos num lugar de simulação do corpo da mãe, os barulhos que o bebê escuta. Então, é Uhum, tipo assim, é muito barulho. Assim, é um uhum, negócio assim, e é um negócio ostensivo porque é 24 horas. O coração da mãe está batendo 24 horas exatamente. na Isso. cabeça do E é bebê. forte. E é um E é barulho forte. forte. E a É. gente fica na fantasia de que não, vamos deixar em silêncio. Não, e o cara tá 9 meses. Tum, 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 No tum. batidão, no É, batidão. no batidão, o cara tá no batidão. Exatamente. Tem algumas mães agora, tô atendendo algumas mães, é engraçado que essa coisa do sono, tem uma mãe em particular que tem colocado ruído do sono, que supostamente emula o ruído dentro da barriga, né? Um ruído, né? Enfim, e ela tem estudado muito essa coisa do sono do bebê, é muito interessante, assim, o que traz de volta, né, essa cena, né? E eu acho que a Raquel precisava experimentar algumas coisas nesse sentido e repete isso na clínica com a Gina, de tal maneira a lembrar de coisas que ela não consegue, evidentemente, lembrar de forma verbal, de forma historicizada, né? Então a cena do banheiro é assim, a cena
né, dela desenhando, né, também, e ela lê essas cenas como momentos estéticos a partir da conceituação do Bolas, né, um momento de comunicação subjetiva profunda com o objeto, né? Segundo esse autor, momentos como esses são sentidos como familiares, sagrados e se sobressaem à coerência cognitiva. São registrados mais no ser do que na mente, né? Porque expressam experiências de comunicação primordial com o outro no nível pré-verbal. Então, insisto nisso, né? São experiências regressivas no sentido descritos tanto pelo Ferenczi quanto pelo Winnicott, né? Que são absolutamente necessárias para o desenvolvimento da análise desses pacientes. Pacientes que não puderam viver esses momentos da dependência absoluta de maneira tranquila, porque foram invadidos, atravessados, né, por invasões, fantasias, afetos dos pais, né, que não permitiram a vivência dessa dependência absoluta de maneira tranquila, tá? Então, quando a paciente tem essa experiência na análise, ela está revisitando isso, podendo, né, de alguma maneira, revisitar isso aqui que a Gina está descrevendo como, olha só, quando Raquel voltava para a sala, eu comentava coisas como: olha a Gina interpretando, gente. Olha como que é importante entender a interpretação na clínica do adolescente e da criança, tá? É importante interpretar, olha lá. Puxa, nós estamos nos comunicando por uma outra língua, a das batidas, como se a gente pudesse estar junta, quase grudada, mas também separada pela nossa parede. A gente sabe que uma continua existindo para a outra, mesmo que a gente não se veja. Parece até a mãe com seu bebê quando ele está na sua barriga. Tá vendo? A Gina está interpretando, ela está falando, e ela fala para ela, tá? Então, eu queria insistir nisso porque, assim, isso não é algo que vai ser apenas vivenciado, como é muito importante, prioritariamente importante, vivenciado enquanto ação, né? Mas que isso deve ser interpretado em alguns momentos, obviamente simbolizado no tempo da menininha, né? Quem vai dizer desse tempo, se ela vai dar conta dessa interpretação, é a Raquel. É ela que vai dizer. Eu vou dar conta, eu consegui entender, eu já tô na hora, né, de ouvir essa interpretação, ou se ainda eu vou precisar de algumas semanas a mais, batendo na parede, fazendo um desenho no corpo, fazendo um desenho, etc. E só depois, né, eu vou dar conta dessa interpretação, tá? A Gina viu, claro, que ela dava conta e está tentando simbolizar, evidentemente, essa experiência por meio, né, dessa interpretação que é muito, muito bonita, né? E, infelizmente, a análise foi interrompida de forma abrupta pelos pais, né? Que enalteceram as melhoras da filha, mas vieram com aquela desculpa clássica, né? Ah, a gente está com problema com dinheiro, né? E interromperam a análise. Eles se sentiam extremamente enciumados, ameaçados, né, pela ligação da Raquel, né, com a analista, né, como se a Raquel tivesse encontrado uma mãe biológica, né, que viria retomar a filha. É a fantasia clássica. A Raquel vai ser roubada pela mãe biológica e aí, né, isso foi terrível, né? A Gina conseguiu encontrar com a Raquel mais uma vez, né? Exatamente para tentar diminuir os impactos disso, né? Assim, dessa interrupção traumática que repete, evidentemente, aquela separação da mãe biológica, né, que deve ter sido sentida dessa forma, provavelmente, né? A separação foi muito violenta, foi muito rápida, foi muito sem, né, elementos de simbolização, né? Mas ela consegue dizer num bilhetinho, né, que fica chateada por sair, mas eu não vou esquecer de você e nem você de mim, eu espero, né? Então, enfim, a amputação da relação, né, aconteceu, infelizmente, mas eu acho que a Gina consegue, né, terminar dizendo que, né, as duas vão permanecer juntas, né? É o que deu para fazer, né?
É, enfim, a ideia do caso clínico, então, a Gina vai agora elaborar um pouco teoricamente, né? É pensar nessas regressões necessárias, né? Para não só recordar, repetir, elaborar, mas também construir, né? Em certos momentos das sessões, diz a Levinson, por meio da transferência estabelecida, a analista representava para a paciente a mãe biológica perdida, de quem ouvia as batidas concatenadas do coração, ou sentia o toque na pele. Em outras ocasiões, a analista fazia o papel de uma mãe adotiva que poderia recebê-la com toda a sua continência e carinho. Por vezes, Raquel projetava ainda a figura de uma mãe idealizada, dona de uma grande padaria simbólica, fonte inesgotável de leite e satisfação. Havia ainda um fantasma que se repetia e era identificado com a analista, especialmente ao se aproximar o fim das sessões. A pessoa que a abandonaria e a faria sofrer muito. Então, é o caso, né, de retomar na situação analítica a situação originária, né, que a Raquel experimentou, mas não historicizou, né? Que foi o contato muito rápido e talvez interrompido, né, de maneira muito agressiva com essa mãe biológica, que, insisto, fica redobrado com as fantasias da mãe adotiva pelo medo, né? De que isso possa ter deixado marca, de que isso pode voltar, de que isso pode ser revisitado, etc. Heloísa. Oi, Fábio, quer dizer, o que que você está marcando, que eu acho interessante, que não é uma questão só de, né, em casos, né, por isso da importância do, não só de desconstruir para ressignificar, mas sim de poder, são processos que tem que construir, né, toda uma coisa que não se deu, né? Exatamente. É nesse sentido, né, que você está marcando. Nesse Tá. caso, fica evidente que é um trabalho de construção, né? No sentido de nomeação, né? Essa interpretação que ela faz, né? Assim, a gente, né, parece uma mãe, né, com um bebê, né, que fica ouvindo o coração um do outro, mas não está se vendo. É quase que uma construção mesmo de algo que não estava lá, diferente de um trabalho com o neurótico, né? Que a gente precisa desconstruir primeiro e depois, né, a construção, né? Brenda. Oi, eu fiquei pensando nessa questão do traumático e da importância da fala, né? Assim, isso do interpretar dela. E aí eu Sim. fiquei lembrando da Françoise Doutor. Ela teve uma época que ela trabalhava mais em hospitais, né, com os bebês, e aí ela falava assim, porque às vezes ela não dava tempo de despedir de algum bebê. Todo mundo achava que ela era louca, porque ela conversava com os bebês na época, né? E Uhum. aí, quando ela não se despedia de uma criança que estava internada, né, no outro dia ela chegava, essa criança estava pior, né? E ela observava isso, assim, ela contando da experiência dela, né, em relação a essa coisa da fala, né, do impacto do traumático, né, de uma situação às vezes que acontece, né, principalmente nesses casos onde há uma internação, onde tem mais invasões, né, do corpo, e a importância da fala, né, do adulto, assim, Tudo desse a ver. interpretar, né, do que tá. Eu achei muito legal esse caso, Muito, bonitinho. muito bonitinho. E é isso. Eu acho que a fala, né? Obviamente, né, gente? Quando existe a fala, né? Com crianças surdo-mudas, né? É a presença também linguageira, né? Então, é a presença dos gestos, é a presença, né, da linguagem, como ela se apresenta, mas, obviamente, nas famílias falantes, né? É a fala, né, prioritariamente, né, que dá sentido, que organiza, né, a criança, que organiza o bebê, né? Então, nas pesquisas que a gente tem visto com as crianças prematuras, né, isso é absolutamente indispensável. Conversar com o bebê, tocar o bebê, etc, né? Tudo a ver. Ótima lembrança. Letícia. Eu fiquei lembrando do
das adolescentes, né, lá do Degasse, né, dessa questão Uhum. do, do, do vínculo, né, de que Uhum. você vai embora, você vai abandonar. Sim. Eu Uhum. ia, para eu estar lá, a minha supervisora tinha que estar também, né? Uhum. Enfim, por questões institucionais, vamos lembrar uma instituição, né? Uhum. E, e em alguns casos ela não conseguia ir naquela semana, e na semana seguinte a gente ia 2 dias, né? Uhum. E, e as meninas que eu atendia de forma porque a comunidade feminina tinha menos meninas internas, né? Ah, Então, eu conseguia atender com alguma recorrência, né? tá. E aí era sempre assim, elas tinham assim, semana que vem a gente se vê, né? Toda Uhum. vez que terminava o atendimento, era semana que vem a gente se vê, né? Uhum. E eu sempre dizia, assim que eu chegar, é, eu vou lá no seu alojamento e digo que cheguei para você saber que nós teremos atendimento naquele dia. Uhum. Só que eu só aprendi isso 6 meses depois, que tinha essa Uhum. dificuldade. Logo no início, eu falava, semana que vem a gente se vê. E Uhum. aí era, assim, a violência com que eu era recebida Uhum. na semana, quando eu voltava, era, assim, impressionante, assim, tipo, elas não falavam, elas Uhum. viravam a cara, Uhum. elas... E aí eu comecei a observar isso, eu falei, nossa, mas, né? Aí eu comecei falei, nossa, parece que você está chateada, né? Uhum. Porque eu falei que vinha semana passada, é isso? E aí, quando eu comecei a colocar isso para o jogo, né, e dizer assim, pode ter raiva de mim, tá tudo certo, porque eu errei realmente, né? Uhum. E aí as coisas tomavam um outro lugar, assim, era muito interessante porque, ou seja, eu continuava não tendo ido, eu Uhum. continuava tendo prometido a elas que eu iria e não fui, Uhum. mas dizer, olha, realmente, você tem razão, eu deveria ter dito diferente e tal, enfim. Isso. E isso toma um outro lugar, né? Essa questão, eu tô colocando isso por conta dessa última, por mais que os pais tentem destruir, né, assim, a postura ética de eu quero ter um último encontro, Isso. para que esse rompimento seja diferente do outro rompimento, né, que Isso. foi abrupto no sentido de simplesmente sumiu, né? Sumiu. Assim, não, não, Uhum. dessa vez não vai ser assim. Dessa vez Isso. eu vou querer falar. É Uhum. até aquele movimento que você faz assim, não precisa nem me pagar, cara. Isso. É Eu só para quero gente. ter exatamente. E aí você É, faz um movimento em relação aos pais também, né? Tipo, isso. não é uma relação da ordem da dívida, essa relação tem que ser uma relação da ordem da dádiva, né? Assim, Isso. é uma posição política que os pais Hum. têm que ter frente aos filhos, né? E essa Exato. é uma marcação muito importante. É importante que às vezes a gente nem vai cobrar mesmo, né? Por essa última sessão, tipo, não, pode trazer, tá com problema de dia? Tem problema não, traz aqui, a gente precisa despedir, a gente precisa fechar o trabalho, né? E tá tudo bem, né? Mas fazer isso, a gente sabe que tá repetindo uma situação de novo, de abandono, né? A mãe arrancando, né, a menina, né, da outra mãe, né? Isso está repetido de alguma maneira. Só queria marcar, né, isso que ela fala aqui, né? Podemos observar que os diversos pontos tratados provinham de diversos estratos da mente, desde os mais primitivos até os mais evoluídos. Uma discussão que a gente está tendo no grupo Laplanche, no grupo Ferenczi, né? Eu tenho retomado isso aqui também no seminário clínico, é pensar nas diferenças desses estratos da mente aqui, recalcados e clivados, né? Mais uma vez, gente, assim, o que eu vejo na Raquel, em termos da compulsão alimentar, me parece diferente do recalcamento. Não me parece um sintoma
ligado à dinâmica do recalcamento, pelo menos não inteiramente ligado à dinâmica do recalcamento, tá? Queria só deixar isso marcado, porque, de novo, me parece muito mais uma clínica do clivado, elementos clivados, que aparecem como se fossem compulsões que eu não consigo chegar no significado delas. Me vem só a vontade de comer doce, é gostoso. Eu quero comer, eu sinto fome, né? Então me vem a fome, mas eu não consigo pensar no significado disso, né? Eu não faço muito conflito, como na clínica do recalcamento, por exemplo, né? Na clínica do recalcamento, a fome vai aparecer também. Mas aí eu vou falar coisas do tipo: ah, eu quero comer, mas eu tô com medo de ficar gordo e eu vou ter que correr 10 quilômetros para comer esse hambúrguer aqui, né? Vou comer ou não vou? E aí eu como, e fico culpado. E aí eu faço um jejum porque eu quero ir para a praia. É outra relação. É outra relação com a comida, né? A comida entra já com uma dimensão simbólica muito complexa. Aqui não. Aqui a sensação é de a comida entrar como objeto apaziguador, compulsivo, como o seio seria lá atrás, né? Essa Fábio, cena clássica do bebê que precisa ser amamentado para dormir. A sim. mãe com medo, né, do bebê não dormir e vai lá e dá o seio logo. É essa sensação que eu tenho, Marilúcia. É essa sensação, como você acabou de falar, e que eu já estava lembrando quando a Letícia falou, a gente estava falando do simbolismo dos docinhos que ela pedia para guardar, né? Aí a Uhum. Letícia usou assim um termo, não, por favor, né? Guarda os doces. Então, assim, o doce era algo muito precioso para ela, né? O doce é Super. preciosíssimo. E aquele Exato. simbolismo, então, quando você fala da compulsão, o doce é uma coisa que é como se ela estivesse buscando. O doce é uma coisa que acalma, que, Isso. né? E ela vai comendo e aquilo ali tem um simbolismo para ela. É Eu isso. acho que também a lista ela pega e ela consegue, junto com esse simbolismo, e aí ela entra junto com essa parte, né, da ação, de bater, de sentir, né, aquela coisa da parede, de entrar no jogo Isso. da menina, mas é exatamente porque ela estava buscando algo, Isso né? aí. Pelo simbolismo a gente vê que ela estava buscando, né, algo Isso. que ia O para seio ela tinha bom. que guardar aquilo ali, né? Isso. Então O é seio muito bom, o seio bom que apazigua, né? sim. Heloísa. Não, eu estava lembrando exatamente aquilo que a Letícia perguntou no grupo anterior e que tu apontou. Também não dá para esquecer, né, que tem o biológico, por exemplo, o açúcar afeta, né, neurotransmissores, vai dando prazer, né, vicia, como você falou do teu amigo lá do Isso. suco super adoçado, quer dizer, vai causando uma dependência biológica. Óbvio que a gente não pode esquecer de todo esse significado, né, Isso. mas tem algo que também atua no corpo, né? Super. Claro, Isso. tem a ver com tudo que é colonizado, tudo que será subvertido, que acho que é um outro termo que dá para a gente Uhum. usar, né? Mas também tem uma Isso. atuação, né? Bioquímica, né? Tem, sem Como um dúvida, medicamento tem, como uma droga tem, e por aí vai, né? sem dúvida. Acho que é isso, né? Todo mundo que passou pela década de 80, sejam bem-vindos ao meu barco, e bebeu Coca-Cola, Todinho, Danoninho, o que mais que eu bebia? Guarapã, sabe o poder do açúcar. Todo mundo, né? E todo mundo que passou por isso e passou pela década de 90 e a incrível divulgação da ciência de maneira popular, a partir da década de 90, sabe como que é possível mudar. Abandonar a Coca-Cola de maneira peremptória, né? Eu tenho nojo, nojo de Coca-Cola hoje. Nojo. Tipo assim, eu acho absurdo oferecer Coca-Cola para uma criança, né? O Antônio nunca bebeu. Ele nunca bebeu refrigerante, nunca.
Ele bebe, né, nas festinhas de amiguinho e tal agora, porque ele, né, é ali social, movimento social, mas primeira infância inteira dele, ele jamais, jamais soube o que é refrigerante, né? A ideia, não, de novo, não é para recusar o aspecto do corpo, né? E a força dele, mas sempre para a gente tentar fazer o diálogo entre os aspectos ligados ao corpo e a colonização que o sexual opera sobre ele. Porque a Coca-Cola pode permanecer como objeto droga, né? Que vai me apaziguar. E aí toma o lugar do seio bom, né? Que ele precisa para me apaziguar, etc, etc. Então esse é o ponto que eu queria insistir, tá? A Gina começa a concluir o texto dela lembrando, né, que as análises, como a da Raquel, significam um certo tipo de há uma convicção inconsciente que pode se tornar uma esperança consciente, né, de um descongelamento. Eu acho uma ótima metáfora, um descongelamento da situação de fracasso ambiental, né, uma pausa no amadurecimento que estava congelada e a análise retoma esse processo via regressão, né? E o calor da situação analítica que descongela, né, essa situação paralisada, né? E acho que foi isso que aconteceu, começou a acontecer, né, com a Raquel, né? De vivenciar aspectos ligados à dependência e à dependência absoluta, né? Encontrando o ritmo, a intensidade, né? Ali nas brincadeiras, né? Na batida e no desenho, né? Que são coisas, evidentemente, ligadas à dependência absoluta, né? Coisas ligadas à construção do self, né? A construção disso que o Winnicott chama continuidade do ser, né? Insisto, nesse tipo de coisa muito primitiva, né, ligada à construção da integração psicossomática, que também o Didier Anzieux, por exemplo, ou a Esther Blick, né, vai dizer da delimitação da pele, da delimitação da pele enquanto envelope narcísico, né, um envelope que vai, enfim, começar a estabelecer uma fronteira para o eu, né? Isso precisa ser constituído pelo bebê com calma, com a ajuda da mãe, né? Com a ajuda de um adulto que cuida do bebê, tá? Então, era o texto aí lindo, muito bonitinho, da Gina Levison. Insisto na recomendação do livro dela, A Clínica Psicanalítica da Criança Adotiva, onde ela apresenta muitos casos clínicos, muitos modos de interpretar, que eu acho que ajuda a clínica da criança como um todo, mas também a clínica com o adulto, né? Como que a gente vai revisitar, como que a gente vai reabrir processos que estão congelados, né? E que via regressão a gente acaba revisitando na clínica, né? E numa linguagem laplanchiana, para construir, às vezes, a primeira neogênese, né? Construir a possibilidade de neogênese mesmo, né? Novas ligações psíquicas para dar conta de materiais clivados, muito mais do que recalcados, né, em algum aspecto da clínica, tá? Materiais que não foram metabolizados à altura, né, dessa história já muito precocemente, né? Vocês viram que é uma criancinha de 12 anos que tem a possibilidade de acessar, né, elementos clivados que não foram traduzidos de maneira adequada, tá? Então era isso o caso da Gina. Muito obrigado pelo seminário clínico, 115ª aula. A aula ficou aberta por enquanto, mas eu vou fechar. Então, para quem viu a aula aberta e quiser participar do seminário clínico, veja um cronograma, está na descrição do vídeo. Vocês são bem-vindas e bem-vindos. É, Bom final de semana. A gente se vê na próxima. Que é Silvia Bleichmer. Não deixem de ler. Vocês